Na prática, há ordenados diferentes para as mesmas funções e o que querem 2.000 de um universo de 5.000 funcionários é o mesmo ordenado para as mesmas funções. É a divisão interna no IRN, o Instituto dos Registros e Notariado, que dura há 17 anos, depois de uma espécie de OPA que agrupou no mesmo espaço funcionários do Registro Civil e do Registro Predial, com ordenados diferentes, mas a exercerem as mesmas funções. Mas o que nós queremos deixar bem claro é que nós não queremos que os colegas que ganham mais passem a receber menos. O que nós queremos é que haja um mecanismo por parte da tutela que permitam esbater estas diferenças salariais e permitam que os funcionários que trabalham no mesmo serviço tenham vencimentos semelhantes. Beatriz Fernandes, do Sindicato Nacional dos Registros. Para explicar o estado em que está o setor, é preciso recuar quase 2 décadas, à altura em que o então Ministro da Justiça, António Costa, atual Primeiro-Ministro, decidiu que era preciso rever a lei orgânica e do Estatuto das Carreiras dos Conservadores, Notários e Oficiais dos Registros e do Notariado. Setor que compunha as então conservatórias do Registro Civil, Predial e Comercial, que eram autónomas e com valores de exercício completamente diferentes, o que implicava também ordenados diferentes. Mas foi este juntar dos vários serviços para exercerem todos as mesmas funções que trouxe as grandes diferenças salariais, com mais prejuízo para os funcionários públicos que estavam no interior do país, que movimentavam menos dinheiro, e para os funcionários das conservatórias do Registro Civil, onde alguns dos atos até eram gratuitos. Em 2001, as conservatórias do litoral, Vila Franca de Xira, Lisboa, Porto, Gondomar, Santo Tirso, tinham volume de serviço alto e o funcionário foi receber uma parte desse rendimento, uma percentagem, que durante estes 17 anos continua a receber essa percentagem, quer a conservatória tenha muito rendimento ou tenha pouco rendimento. Os funcionários das conservatórias do Registro Civil sempre tiveram vencimentos mais baixos por uma razão muito simples. Os atos inerentes à própria atividade do Registro Civil são atos gratuitos. Ninguém paga para morrer, eu para nascer, e em 2001 não pagavam. Portanto, o rendimento dessas conservatórias era baixo. Se trabalhava numa conservatória do Registro Predial, onde se fazia registros de valores elevadíssimos, por um ato só de um registro de um prédio, se conseguia-se o valor de emolumentos que uma conservatória do Registro Civil recebia no mês inteiro. Ou seja, aí a sorte é ter ido parar a uma conservatória que ganhasse muito. Exatamente, é mesmo isso. E para que se perceba melhor, também é preciso explicar que cada ordenado, dependendo de cada categoria, é composto por um valor fixo mais um valor de exercício. Este depende do volume não só de trabalho, mas sobretudo do custo desse trabalho. E aqui há 2 setores que se juntaram, mas que ganham de forma diferente. Os que vieram do civil ganham menos do que os que vieram do predial, mas exercem agora exatamente as mesmas funções. É um problema com muitos anos que Beatriz Fernandes considera grave, mas que é preciso resolver. Existe um problema grave no setor que se prende com a questão salarial. Portanto, há mais de 17 anos que os valores pagos aos funcionários do IRN, que supostamente deviam ser transitórios, se fixam. E para que essa revisão da carreira não viesse, na altura, retirar ou alterar o valor dos ordenados, foi então fixado em 2001, para cada conservatório do país, um valor que se adequava, na altura, ao volume de ganhos dessa repartição. No fundo, quanto mais dinheiro movimentasse, mais alto seria o ordenado de cada funcionário. Em 2001, o vencimento apurado para cada um dos funcionários foi calculado em função daquilo que era o rendimento entre janeiro e outubro de 2001 da respectiva conservatória. Entretanto, as conservatórias foram-se anexando, os funcionários do Registro Civil e do Registro Predial a trabalhar em muitos casos juntos. E a fazer os mesmos serviços. O mesmo serviço. Sendo certo que os vencimentos daqueles funcionários que trabalhavam no Registro Civil são muito mais baixos daqueles que trabalhavam no Registro Predial. Não houve aí uma atualização? Não houve atualização precisamente porque esta portaria vinha fixar transitoriamente. Portanto, a partir do momento em que as pessoas passaram todas a desempenhar os mesmos serviços, deveria ter havido uma atualização de vencimentos no sentido de que houvesse, para o mesmo trabalho, um vencimento semelhante. Nas conservatórias do interior do país, onde o volume de atos é muito menor e com menos valor, os funcionários ganhavam bem menos do que aqueles que, com a mesma categoria, executavam as mesmas funções em repartições do litoral do país, como Lisboa e Porto, onde uma só escritura pode chegar aos milhares de euros. O exemplo é dado por Rui Bexiga, há 31 anos funcionário em Alijó. É primeiro ajudante da Conservatória do Registro Civil e Predial. Os emolumentos que entravam na Conservatória dependia do valor das escrituras. Isto significa, por exemplo, no interior, se compra um prédio que custasse 5 contos, a Conservatória recebia de emolumentos 2 contos e 800. Em Lisboa, no Porto, Faro, onde existem as grandes propriedades horizontais,
comprava-se um prédio de 20 mil contos, mais hipoteca sobre 20 mil contos, agora veja bem o que era. Veja bem o que era uma conservatória, fazia um registro de uma aquisição e de uma hipoteca por 40 mil contos e entrava de emolumentos na conservatória, sensivelmente 200 ou 300 contos. Leva literalmente o mesmo tempo a fazer um registro de um prédio rústico na província, como um prédio urbano no litoral, ou seja, nas grandes conservatórias detentoras de propriedade horizontal. E foi assim até 2001. A 22 de dezembro desse mesmo ano, António Costa assina então uma portaria para vigorar apenas 6 meses, até que se encontrasse nas negociações com os sindicatos o valor adequado a cada patamar da carreira. A ideia era cristalizar durante meio ano os salários e encontrar uma solução. O problema é que 17 anos depois ainda não se chegou a acordo e essa portaria provisória continua a vigorar. Os emolumentos variáveis acabaram, mas as diferenças mantêm-se com valores de há quase 2 décadas. E até os serviços passaram a ser mais e comuns para os mesmos funcionários, com diferenças salariais gritantes entre eles. Eu levo para casa limpos 1.300, 1.340 euros por mês. Muitas vezes estou em substituição quando o conservador vai de férias. E sei que há colegas no Porto, que a mesma categoria então ganham valores. E com categoria inferior à minha, escriturários, que ganham sensivelmente mais 1.000 ou 1.000 e tal euros por mês. Fazerem exatamente a mesma coisa. Este primeiro ajudante só pede tratamento igual à de outras carreiras na função pública. Um professor tanto ganha em Lisboa como ganha em Trás-os-Montes, Miranda do Douro. Um médico tanto ganha em Lisboa como ganha em Braga, como ganha em Carrazeira de Anciães. Um funcionário judicial tanto ganha no Tribunal da Boa Hora em Lisboa, como ganha em Bragança, como ganha em Lisboa. E não existe esta disparidade de vencimentos que não se compreende. Com queixas idênticas está Rui Rodrigues, funcionário há 20 anos na Conservatória do Registro Civil e Predial de Oliveira de Frades. Este escriturário superior está agora em mobilidade em Viseu. Foi através destes 40 quilómetros diários, que fazem pouco mais de meia hora para cada lado, que percebeu que há colegas que ganham bem mais do que ele e a fazer a mesma coisa. Da minha repartição de origem, a Conservatória do Registro Civil, Predial e Comercial Oliveira de Frades, todos nós ganhamos, efetivamente, pelo índice correspondente à categoria e uma participação emolumentar igual de 100%, ou seja, recebemos pelos mínimos, e dou conta da minha atual situação em mobilidade na Conservatória do Registro Predial de Viseu, em que colegas com a mesma categoria do que eu e o mesmo índice de vencimento, com o mesmo tempo de serviço do que eu, ganham sensivelmente mais 600 euros do que eu. E estou lá, sinceramente, a prestar as mesmas funções e o trabalho igual a um colega que ofere de vencimento a mais 600 euros do que na minha categoria. E quer saber porquê? Vamos voltar a ouvir. Antes de 2001, os vencimentos eram calculados mediante a receita de cada serviço. Veio a fazer que efetivamente, em Viseu, sendo uma conservatória capital distrito, tivesse muito mais rendimento. Estou a ganhar para o meu serviço de origem, ou seja, estou a ganhar pelos mínimos, a fazer o mesmo trabalho com colegas meus que ganham efetivamente, não diria pelos máximos, mas pelo menos na situação concreta, mais 600 euros do que eu. Percebeu? Como em Viseu se movimentava mais dinheiro do que em Oliveira de Frades, este funcionário ganha pelo sítio onde foi colocado antes de 2001 e não por aquele onde presta agora as suas funções. Daí o seu prejuízo em relação aos seus colegas. Mas nem sempre no litoral se ganha mais. Há 41 anos na Conservatória do Registro Civil da Figueira da Foz, Jorge Ribeiro é dos que ganha pelos mínimos. A minha conservatória é uma conservatória de registro civil. As conservatórias de registro civil no passado não geravam receita suficiente para pagar os vencimentos. Depois houve uma grande transformação, porque as próprias conservatórias de registro civil passaram a ter uma série de competências que não tinham antes. Tudo isso gerou grandes receitas. Mas os funcionários continuam a receber pelos mínimos. Todos os funcionários daquela conservatória recebem pelos mínimos. E, no fundo, todos estes funcionários sofreram um grande volume de serviço, mas continuam com os mesmos vencimentos. Bem diferente poderia ser a vida de Gina Pires. Ingressou em 2000 nos registros centrais em Lisboa, mas porque a família estava em Vila Nova de Paiva, pediu transferência e nesse mesmo ano foi colocada no registro civil de Aveiro. E foi aqui que foi apanhada por esta transição. Esta escriturária superior, agora em definitivo em Penalva do Castelo, está arrependida. Se tivesse esperado um pouco mais, hoje o seu ordenado seria outro. Entrei para o serviço em 2000, fui trabalhar para a Conservatória dos Registros Centrais, onde ganhava muito mais do que o que ganho hoje. O seu azar foi ter sido antes de 2001. Exatamente. Fiquei com vencimento já de Aveiro, que era do Registro Civil, onde a base do vencimento é sempre pelos
salários mínimos, como em todo quase o civil. Se tivesse ficado nos registros centrais, o seu ordenado hoje seria outro? Sim, seria mais 70% da minha PE. Está arrependida? Estou arrependida porque vejo colegas que estiveram no litoral e agora vêm para o interior com vencimento muito superior ao meu. E a procura de uma vida melhor é o que faz Paula Rato descer o Marão todos os dias. Está em Amarante desde 2005, na Conservatória do Registro Civil e Predial. Deixou a repartição de Vila Real para subir de categoria. Ganha mais do que em Vila Real, é certo, mas menos do que colegas suas e com categorias inferiores em Amarante. Eu sou segunda ajudante, há escriturários do Predial a trabalhar na mesma conservatória que foi anexada, com vencimentos superiores ao meu, que sou do Registro Civil. Ganha mais do que ganhava em Vila Real? Ganho mais, mas tenho a deslocação. Vou e venho todos os dias. Diferenças salariais que por vezes criam um ambiente mais tenso dentro dos serviços, como admite Rui Rodrigues. Sim, a nível interno, é a interajuda, muitas vezes que deveria haver, não há porque há atritos entre os colegas, porque eu posso estar a fazer um serviço de muito maior responsabilidade do que outro colega que ganha quase o dobro que eu. Também Paula Rato considera injusto ganhar menos que pessoas com categorias inferiores. Faz diferença, é injusto ter o mesmo índice, ter que andar a matar a cabeça e a estudar para que ser segunda ajudante, para ter uma categoria superior e, no entanto, um escriturário que ingressou dos últimos concursos ter um vencimento superior ao nosso. É injusto. Mas a solução não é fácil. Para equiparar todos os funcionários era preciso um aumento superior a 500%. Impraticável, admite Rui Rodrigues, mas é possível esbater as diferenças. Somos essenciais ao funcionamento da sociedade, damos efetivamente segurança jurídica à compra de um carro, de uma casa, de uma empresa e etc. E acho que havia de haver pelo menos um esforço da parte do Governo em que antes reverem as carreiras para o novo sistema remuneratório fosse feito um esforço para esbater estas assimetrias salariais que são injustas. O mesmo pensa Beatriz Fernandes. A ideia não é retirar a quem ganha mais, mas dar mais a quem ganha menos. Estamos dispostos a levar isto até às últimas consequências, a lutar por uma coisa diferente. Nós acreditamos na vontade política do Governo, nós temos consciência de todas as circunstâncias económicas, financeiras e legais que neste momento impedem que haja uma solução que se enquadre completamente naquilo que nós pretendemos, mas ainda assim nós sabemos que com vontade política pode ser arranjada uma solução para esta situação. Que agrada a todos, tanto aos que ganham mais como aos que ganham menos. Nós não queremos que ninguém baixe o vencimento, mas, na verdade, só queremos é que realmente essa igualdade que é reconhecida no desempenho do IRN seja também passada para aquilo que são os vencimentos dos funcionários. E esse equilíbrio tem de ser feito nos próximos 3 meses. É que este é um problema que tem de ser resolvido até ao final do ano. A partir de 1 de janeiro de 2019, estes funcionários passam a estar incluídos numa tabela única da função pública que tem ao todo 115 níveis remuneratórios e que vão desde os 532 euros até aos 6.350 euros. Só para dar um exemplo das atuais remunerações neste setor, um escriturário, o escalão mais baixo, ganha pouco mais de 514 euros de base, ao que acrescenta o valor de exercício de outros 514 euros, dando um total de 1.029 euros que recebe mensalmente. Mas nesta mesma categoria, há outros funcionários a ganharem os mesmos 514 euros de base, mas conseguem ter acrescentado todos os meses quase 2.000 euros de valor de exercício, ou seja, recebem no final do mês 2.463 euros. Entre estes dois funcionários existe uma diferença salarial de 1.433 euros, mas fazem o mesmo todos os dias e, na maioria dos casos, até no mesmo espaço. Só vieram de conservatórias diferentes com maior ou menor rendimento mensal. E o que se passa nos escriturários passa-se também nos ajudantes e nos conservadores. Por exemplo, um conservador de primeira classe, o topo da carreira, dependendo do índice, pode ganhar entre 4.100 euros até aos 7.944 euros, ou seja, bem mais do que é permitido na tabela remuneratória única da função pública e, se formos a ver, até mais 1.000 euros do que o próprio Presidente da República. Este é um setor de desigualdades salariais, mas é também o setor que sustenta o Ministério da Justiça. Mais de metade do orçamento a que teve direito Francisca Van Dunen veio do trabalho dos funcionários deste Instituto Público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa. O IRN é responsável por grande parte daquilo que é o Orçamento de Estado do Ministério da Justiça. Mais de metade, já se falou em 80%. Isso que a classe política tem que compreender é que neste momento nós temos funcionários insatisfeitos e o serviço que é feito na conservatória podia ainda ser maior. Eu estou-lhe a falar, por exemplo, do que diz respeito às escrituras. Neste momento, as conservatórias que têm competência para fazer escrituras não as estão a fazer.
precisamente por essa desmotivação que os funcionários vão sentindo. Posso dizer-lhe, por exemplo, que nós temos um serviço que também cobra impostos. Portanto, nós substituímos o serviço de finanças. E assim, mas estamos a falar de outra vertente. Estamos a falar da vertente de atos que são praticados, que neste momento não estão a ser, e estão a ser aproveitados por quem? Por advogados, por empresas de advogados, que vão fazendo as escrituras que as conservatórias podiam fazer, ou os notários privados que vão fazendo as escrituras que as conservatórias têm know-how para fazer, mas não podem fazer porque têm dificuldade também em termos de recursos humanos e em termos de motivação. Dinheiro que paga muitos braços da segurança e da justiça essenciais à população, como diz Beatriz Fernandes. Os serviços do IRN, e está plasmada no Orçamento de Estado que foi para o ano 2018, suporta encargos com os tribunais das relações, com o Centro de Estudos Judiciários, com os vencimentos dos juízes, com o funcionamento em geral dos tribunais, é autossustentável. E se este setor continuar desmotivado e em greve, o que é que para praticamente a parte económica do país? Olha, em primeiro lugar, o serviço mais imediato é os cartões de cidadão, que param. Depois temos o serviço de registro. Se alguém estiver à espera que a sua casa esteja registada para vender, por exemplo, ou hipotecar, a partir do momento em que nós entramos em greve, o serviço para, a empresa não trabalha, mas também não trabalham, por exemplo, os bancos. Um setor que movimenta milhões, mas que tem alguns milhares de funcionários descontentes, quase 2.000 tiveram o azar de estar em 2001 na conservatória errada. Uma questão de sorte que não se controla, mas que dura há 17 anos. Se eu tivesse estado numa outra conservatória em que se ganhava bem, ia sair do Euromilhões, como saiu alguns colegas, mas pronto, a sorte é assim, não é? Nós não a controlamos. Nesta altura, o Governo mantém-se em conversações com alguns sindicatos do setor para pressionar o Executivo. O Sindicato Nacional dos Registros está em greve durante 3 meses. Nesse tempo, haverá sempre em Portugal um funcionário público dos registros que não trabalha. Protestam contra as diferenças salariais que duram há 17 anos e que o Governo quer ver plasmadas na lei com caráter definitivo, já a partir de 1 de janeiro.